que eu faço quando o meu objetivo é remover. E deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem por que esse método não é muito legal para remoção. Primeiro a gente tem que entender o problema antes de resolvê-lo. Então imagina que eu estou naquela situação que aqui está o Bob, aqui está a Alice e aqui está o Charlie. Sendo que o Charlie e a Alice tinham conflitado, mas eu reespalhei e caiu aqui. Daí eu quero remover a Alice. Me digam qual problema vai acontecer quando eu chegar aqui, remoção, de sempre, Pergunto na função de espalhamento, a Alice está na posição 2, vou procurar ela na posição 2. Encontrei, removo ela. Agora eu tenho uma tabela de espalhamento inconsistente. Por quê? Se eu procurar o Charlie, como que a busca funciona? Pergunta para a função de espalhamento, Charlie deve estar na posição 2. Chega na posição 2, posição está ocupada? Está vazia. Se está vazia, indica que o Charlie não está lá, porque se ele estivesse, ele teria sido inserido ali. Antes eu tinha um motivo para procurar o Charlie a partir dali, seja com sondagem linear, quadrática, ou o que seja. Qual era esse motivo? Estava ocupado. Quando eu procurei o cara numa posição que está ocupado, eu continuo sondando. Ou sondando ou reespalhando, o que vocês preferirem, mas eu continuo com o método. No momento que eu removo a Alice, eu corrompi a posição do Charlie. Faz sentido? Daí a gente tem duas maneiras de lidar com isso, pelo menos que eu conheça. E que é o motivo porque esse método não é tão legal com remoção. A lista ligada lida com remoção com bastante tranquilidade, aqui não é tão legal. Uma das maneiras é trabalhar com lápides. Quer dizer, tem algum valor especial que eu posso colocar aqui, que eu continuo falando, essa posição está ocupada. Qual a chave dela? Nenhuma. Mas ela está ocupada, para não corromper quem veio depois. Qual é o problema disso? O problema é que eu fiz uma remoção e não liberei espaço. Eu posso chegar numa situação que a minha tabela tem poucos elementos válidos, mas ela está com uma carga mal dimensionada. Minha tabela está super populosa ali, mas tem pouca gente. Tem muita posição que não serve para nada. Minhas cadeias de busca ficam mais longas, porque notem que quanto mais aglomerações, quanto mais gente ocupando, mais chance de eu ficar pulando de um para outro até chegar em algum lugar. Então, a lápide é uma solução, mas ela pode sair do controle. Então, esse é um porém. Eu posso trabalhar com lápide fazendo o seguinte: eu uso as lápides, mas depois que a lápide chegou, 10% da minha tabela está com lápide. Eu vou contando o número de lápides, Eu simplesmente percorro a tabela do zero, pegando cada elemento e reinserindo. Daí lápide eu só jogo fora e os elementos eu vou reinserindo mesmo. Eu chamo a função de espalhamento e pergunto onde o cara tem que cair. Reinsere todo mundo. Então, de tempos em tempos, eu faço uma limpa na tabela. Dá para funcionar, não é uma coisa absurda, fora é só isso não ser muito frequente. A outra maneira de lidar com isso, meio que eu já dei o spoiler. Essa mesma ideia que eu acabei de falar de reinserir, eu posso fazer isso, só que no momento já da remoção. Ao invés de colocar uma lápide, e daí quando dá um overhead eu faço isso, eu faço logo depois da remoção. Só que eu não faço para a tabela inteira, senão vai ser muito custo, Cada remoção fazer reinserir todo mundo. O que eu faço é para quem puder ser afetado. E aí que vai ter a diferença entre os tipos de sondagem, linear, quadrática, que seja, e o reespalhamento. Porque na sondagem linear, quadrática, o que for, na sondagem simples, por mais que seja quadrática, cúbica, o que for a função, como os saltos que os elementos dão não dependem, o deslocamento deles não depende do valor da função, é fácil prever onde os afetados estariam. Tipo aqui, numa sondagem linear, eu sei que o afetado pela remoção da hélice vai estar o quê? Na próxima posição. Ou na próxima, ou na outra. Pode perguntar. Mas aí como é que você sabe se ele tá lá porque ele bateu lá e teve que ir pra próxima? Eu não sei. Eu sei o contrário. Eu tenho certeza que quando eu for seguindo a cadeia da sondagem e chegar numa posição vazia, acabou a cadeia. Mas todo mundo que eu encontro no meio do caminho, eu removo e reinsiro. Pode ser que eu reinsira ele na mesma posição que ele estava, porque ele era um cara que legitimamente devia estar lá. A pergunta dele, ele está dizendo assim,
Imagina que, sei lá, o Charlie estava... É que a minha tabela é muito pequena, né? Mas, tipo, o Charlie não estava aqui porque foi deslocado a partir da hélice. Ele estava aqui porque a função de espalhamento mandou ele para a posição 3 e não para a posição 2. Eu não tenho como saber. O que eu sei é que, numa sondagem linear, a partir dessa posição, essa pode conter uma chave, o foco pode, que só está lá porque foi deslocada. Então, manda reinserir esse cara. No caso do Charlie, no nosso exemplo, ele vai ser reinserido aqui. Né? E beleza. E depois aqui tem uma célula vazia e daí eu sei que acabou. Mas podia ser que não. Então, realmente tem um custo ali, tá? Mas é um jeito de lidar. Eu falei, remoção não é o forte do reespalhamento do endereçamento aberto, sempre vai ter um custo. Tá? Então, ou eu vou mantendo lápides, depois eu pago o preço de vez em quando, né? É um custo amortizado, né? Eu não pago esse preço toda hora, pago de vez em quando lá para liberar as lápides. Ou então, eu libero, eu olho a cadeia de reespalhamento a partir dali e vou tirando e reinserindo esses caras. Só que esse segundo método eu só consigo fazer quando eu tenho sondagem linear, quadrática, que for, que não depende da chave. Porque dependendo da chave eu posso ir para qualquer lugar, né? Com o reespalhamento re-rashing, eu posso ir para qualquer lugar, daí não rola.